começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, Arapiraca, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, dia 26 de junho, semana festiva aqui na nossa cidade. Muito show, muito forró, né? O tempinho tá ameno, tá agradável. Por falar em tempo, vamos falar aqui tempo e temperatura em Arapiraca agora 27 graus. Possibilidade de chuva em 5%, umidade relativa do ar 70% e ventos a 19 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Hoje eu recebo aqui o Dr. Vanderly Rezende, diretor médico do Hospital de Emergência do Agreste, e o jornalista Tony Medeiros. Gente, na semana passada nós fizemos um programa aqui também com o Tony e com a enfermeira, com a Edjane Negrão, né, falando justamente da gente prevenir, porque a gente já noticia sempre aqui as questões das queimaduras, dos acidentes automobilísticos, né, para conscientizar a população a não mexer com isso, a ter cuidado, a dirigir com cautela, a usar fogos de artifício, não permitir que crianças façam isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho do balanço parcial, né, porque não dá para a gente ainda falar. Afinal de contas, as festas não terminaram, terminam domingo, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Estou aqui com o Dr. Vanderly Rezende, com o Tony, a quem eu quero saudar e desejar uma boa tarde. Já agradecer, doutor, a presença aqui. Para nós é uma grande satisfação tê-lo, e Tony Medeiros, sempre bem-vindo. Boa tarde, André. Muito bom vê-lo de novo, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui, e boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão espalhados pelo Agreste, pelo Sertão, até onde chegam as ondas do rádio, né? Eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde, né? E uma conscientização nesse período junino que ainda não terminou, como você bem disse, né? E estamos aqui para fazer esse levantamento do que houve até agora, né? Nesse feriadão que nós tivemos aí, a unidade teve um número alto de atendimento, e vamos aqui tentar conscientizar o pessoal um pouquinho sobre como se cuidar mais. Perfeito. Tony Medeiros, boa tarde, querido. Ô André, boa tarde para você, boa tarde, doutor Vanderly, boa tarde a todos que estão acompanhando mais uma vez, André, agradecendo os braços abertos para esse abraço na informação em relação à saúde pública, em relação aos atendimentos do maior hospital público do interior do estado, o Hospital de Emergência do Agreste, que atende inicialmente 46 municípios da segunda macro-região, composta por municípios de Agreste, Sertão, Baixo São Francisco, mas esse número é bem maior, né? Porque acaba atendendo também moradores da Bahia, Pernambuco, Sergipe, enfim, sempre também, assim como o Saúde em Foco, de braços abertos para que possa atender da melhor maneira, acolher da melhor maneira possível os usuários do Sistema Único de Saúde, André. Perfeito. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui a todos que fazem parte aqui do Hospital de Emergência do Agreste, dos porteiros, maqueiros, motoristas, assistentes sociais, psicólogos, médicos, paramédicos, enfermeiros, né? Assistentes sociais, todo mundo que está ali dando a vida pelas nossas vidas e pela vida de milhares de pessoas. Por falar em milhares, eu quero mandar um abraço aqui, né, para o secretário de comunicação, o Wendel Palhares, que deve estar assistindo a gente aí. Um grande abraço para você, para Larissa, para todos que fazem aí a Secretaria de Comunicação, a SECOM. Também mandar um abraço para Priscila Anacleto, jornalista, que com certeza está ligada aqui, deve estar na UNEAL, mas deve estar assistindo a gente aqui. O pessoal do SAMU, Serviço de Assistência Móvel de Urgência, né, que sempre atende aqui com presteza. E, gente, é muita gente. Doutor, eu fiquei impressionado, o Tony me mandou, sempre nos manda um release, gente, de quem foi atendido de segunda para terça-feira, o feriado de São João.
mais de 600 pessoas. De sábado para terça. Aliás, desculpe, de sábado para terça. Isso. Mais de quase 700 pessoas, doutor. Na realidade, faltaram 2 pessoas para 700. Foram 698 pessoas atendidas. É muita coisa. É muita gente. É muita gente. E o hospital de emergência, outrora unidade de emergência, né, era só uma unidade, hoje ele é um hospital de emergência, né? Como o Tony falou, a gente abrange aí os 42 municípios e temos uma área de influência que extrapola as divisas do estado, né? Só para você ter uma ideia, André, nos últimos tempos, nós dobramos o número de atendimentos. Nós tínhamos uma média de atendimento de 3.000, 3.500. Hoje nós passamos de 6.000 atendimentos mês. É uma unidade, é um hospital hoje que é o segundo maior hospital do estado, né, em termos de atendimento, e é um hospital voltado e especializado no trauma, o que chama bastante atenção, esse número crescente, né, você duplicar esse número de atendimentos. E de sábado, dia 21, até a terça-feira, dia 24, foram praticamente 700 pessoas atendidas, né, no nosso hospital de emergência. Doutor, desses atendimentos, quem foi o quê? Por exemplo, queimaduras, acidentes automobilísticos, enfim. André, continua sendo o acidente de trânsito. É o nosso campeão de atendimento. E nos acidentes de trânsito, os que envolvem aparelhos, as motocicletas, né? Ele continua. Tanto é que nós praticamente neste feriadão a gente dobrou, não foi? Do ano passado. Isso. Para esse ano nós tivemos 115 acidentados por moto, né? Que eram condutores de moto. O ano passado a gente teve uma média de 45. Então é uma coisa crescente, né? Então assim, o campeão ainda é a motocicleta, né? Nós tivemos quedas de bicicleta também, mas foram 8 por queda de bicicleta, 9 por atropelamento e 3 por acidente de carros e 1 capotamento e 17 por colisões. Mas assim, a gente teve 115 pacientes atendidos envolvendo as motocicletas, né? Nós tivemos também outros atendimentos que já são corriqueiros, que são os corpos estranhos, em ouvido, nariz, olho, né? Isso aí foi um total de 50 pessoas, né? E também as intoxicações exógenas. Essas intoxicações exógenas, elas vão desde medicação, que tem uma reação, desde a tentativa de autoextermínio, o suicídio, né? Esses foram 13 vítimas nesse final de semana. E nós tivemos 8 vítimas de agressão corporal e 4 vítimas de arma branca e 5 vítimas por arma de fogo, né? E nós tivemos um total de atendidos por queimadura número 6. Meia dúzia de atendimentos por queimadura, né? Para esses números todos a gente tem uma justificativa, né? Sim. E assim, tivemos 38 vítimas de pancada, né? 4 vítimas foram de acidente de trabalho, né? E 94 vítimas de queda da própria altura e 26 de queda de altura. Então assim, o nosso grande número de atendimento é motocicleta e as quedas da própria altura e as quedas de altura. Esses são os nossos atendimentos frequentes. Quero mandar um abraço aqui para a Neide. A Neide está dizendo o seguinte, né? Boa tarde, o Rodrigo também, excelente. A dona Vera Lúcia, que é minha sogra, ela tem a obrigação de me sintonizar aí, pelo amor de Deus, né? A Neide diz assim: boa tarde, meu amigo, já estou ligadinho, uma boa tarde para vocês e seus convidados. Também achei a música do Maico, vou mandar pro meu amigo Sérgio Paulo para ele te mostrar, tá certo? E ela diz assim: o Tony tem um vozeirão bonito, né, Tony? Com todo respeito, uma boa tarde para você e sua esposa também. Obrigado, Neide, obrigado. Um abraço para dona Hilda lá no Capim, um abraço também para Messia e para
Para Ângela lá em Olivença, Dona Marlene Leite lá em Garanhuns, todo mundo que tá ligado aqui nas ondas da NN, sintonizando também o NN Play, nosso canal no YouTube. Entra aí, estamos ao vivo com imagem. Doutor, tem um dado interessante. Olha, gente, se você não sabia, olha só esse dado aqui, tá? São dados oficiais do Denatran. Arapiraca tem uma alta concentração de motos por habitante, sendo considerada uma das cidades com maior frota de motocicletas per capita do Brasil. Olha isso. Isso significa que, em relação ao número de moradores, a cidade possui uma quantidade expressiva de motos em circulação. Mais especificamente, Arapiraca possui uma frota de 74 mil motocicletas, segundo dados do Denatran. Tá? É quase 1/3 da sua população, né? Essa quantidade representa 53,4% de toda a frota de veículos da cidade, ou seja, mais motos do que carros. E olha que nós temos muitos carros, né? Apesar de não ter uma estatística exata do número de habitantes, estimativas apontam que cerca de 220 mil habitantes, o que resulta em uma alta proporção de motos por pessoa. Arapiraca é considerada a cidade com maior quantidade de motos proporcionalmente no Brasil. Gente, a gente não tá brincando, não. A gente mora num lugar, como diria o Simonal, abençoado por Deus. Essa cidade é fantástica. Não tem quem não venha para cá que não se encante, que não queira viver aqui. Estou aqui há 28, quase 30 anos. Mas, doutor, e tem uma coisa também que prejudica em relação à moto. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir. Ninguém quer comer uma pizza fria, né? Você tá de plantão, quando dá pra você pedir uma pizza lá, você quer que o cara chegue com uma pizza quente. E esses caras, os entregadores, eles dão a vida para que isso aconteça, literalmente, né? Eles dão a vida para que isso aconteça. Seu sanduíche, sua pizza chegue quente. E eles ganham por corrida. Eu já tentei culpá-los, né? Pô, esses caras, né, dirigem tá assim. Eles estão ganhando o pão deles. É preciso prudência, pessoal. É preciso ter cuidado com vocês, com os outros. Quando você sair para fazer uma entrega, pense quem está em casa. Pensa no seu filho, pensa na sua esposa. Diz, eu preciso voltar. E preciso voltar inteiro. Na semana passada, doutor Vanderlei, a Edjane e o Tony me trouxeram um número do ano passado assustador. 62 amputados em Arapiraca. O ano todo. 62 amputados. É muita coisa. É muita gente. Gente que ficou inválida, que perdeu um membro, né? Então, tem outro. O que eu estava querendo dizer, doutor, também é o seguinte: a chuva vem, eu não piloto moto, eu não sei nem ligar, né? Mas nesse tempo, quando chove, aquela areiazinha fica no asfalto. Quando você vai fazer uma frenagem, quando você vai frear, aquilo pode diminuir o atrito. Nosso pirulito se acidentou aqui, né, Marco Aurélio? Nosso operador aqui teve um acidente de moto, né? E olha que o dele não foi um negócio desse, não, né? Ele foi livrar, não foi? Ele foi livrar. Ainda tem isso. Nós temos também uma população de cachorros importantes na rua, cães de rua, cães vadios. Hoje mesmo tive a pena de eu tava lavando meu carro e o bichinho com a patinha quebrada e tava no meio da rua, vinha um caminhão de lá, Tony, e o caminhão não conseguia diminuir. E eu sou amante dos pets, eu fiquei louco, eu digo, meu Deus, vai acabar de matar. E o bichinho com a pata segurando assim. Então, doutor, a gente tem alguns fatores aqui que eles incidem diretamente contrária à maré que a gente está querendo nadar, né? Realmente, André, foi muito bem observado. Nós moramos num município que ele é campeão em motos, né? Isso aí já de muito tempo. Você está aqui, eu estou aqui em Arapiraca, vamos fazer 23 anos. Vim para Arapiraca e fiquei. Adoro essa cidade, mas assim, a gente sempre notou que a moto aqui sempre foi prevalente. Primeiro que é um meio de transporte que é barato. Sim. Isso é o fator primordial para muita gente. Ele é barato. E com a pandemia, nós modificamos muito os nossos hábitos, né? E a pandemia ela veio trazer algumas atitudes diferentes para a gente. E como você bem observou, ele trouxe o delivery.
que são os entregadores. E eles usam a moto como meio de trabalho, né? Então, assim, por isso que a gente também tem essa prevalência de acidentes. Por quê? Porque é como você diz, quando eu peço, eu não quero esperar, né? Então, assim, e aí eles têm prazo para entrega, eles têm metas e eles ganham pelas entregas, né? E aí o que a gente vê é que a imprudência é o grande problema. A maioria é imprudente. Se você andar pela cidade, você vai ver muita imprudência, né? Então, assim, a moto, ela tem que ser conduzida com muita responsabilidade, porque na maioria das vezes não é só você, tem o outro também, seu colega daqui, porque foi se livrar, né? E aí sofreu o acidente. E o que a gente vê é uma competição entre os meios de transporte: ônibus, carros e motos. Falamos sobre isso, né, Tony? Quando o sinal fecha, parece que a gente está disputando uma Fórmula 1. Está disputando uma Fórmula 1. E é muito comum a gente ver, por exemplo, você para no sinal de trânsito, eu paro e fico esperando eles irem. Porque às vezes ele para do seu lado esquerdo e atravessa na sua frente para do lado direito, para do seu lado direito e atravessa na sua frente para a esquerda, fazendo a conversão na hora que o sinal abre. Se você não prestar essa atenção, é uma colisão, porque ele sai do seu lado direito para o lado esquerdo como se ali fosse, né? Existem aqueles nas esquinas agora, né? Nos sinais de trânsito, tem aquela área que é destinada aos motociclistas. Sim. Que é justamente para ver se a gente tem um menor impacto. Mas o que a gente vê é imprudência mesmo. Né? E outro fator também nos finais de semana, nessas grandes festividades, essas coisas, é o uso da bebida alcoólica. Sim. Né? Que não combina nem com carro, nem com moto. Que não combina com moto, com carro, nem com bicicleta, nem com nada, né? Eu era plantonista dia de sexta-feira lá na unidade e eu ficava impressionado. Às vezes as pessoas chegavam, André, que não conseguiam nem se ficar em pé de tão alcoolizadas. E aí você perguntava: você estava de quê? De moto. Eu disse: não, você não estava de moto, não é impossível. Porque moto é uma coisa sobre duas rodas. E às vezes a pessoa chegava que não conseguia nem adentrar dentro da sala de atendimento de tão alcoolizada que estava. E isso persiste. Isso persiste. Quando a gente teve um programa aí, Paz no Trânsito, há um tempo, né? Isso. E aí eu frisava bem isso, que quando começou a lei seca, a gente diminuiu bastante o número de ocorrências, né? Depois começa a afrouxar e eles começam a ter outras coisas e os aplicativos começam também a avisar, né? Então, assim, a gente tem a tecnologia que ajuda, mas também tem a tecnologia que atrapalha, né? E aí eles conseguem fugir das blitz, conseguem fugir de tudo. Então, são esses fatores. Primeiro, a imprudência. A imprudência é campeã. E agora, com essa questão dos entregadores, aí é como você diz, a gente fica naquele negócio. Às vezes a gente quer culpar, mas às vezes os culpados somos nós. Porque a gente exige uma entrega em menor tempo possível. E aí eles vão fazer o diabo para entregar. O Ronaldo Santos está dizendo o seguinte: Vanderlei Rezende, um dos melhores cirurgiões do nosso estado, mas esse é diferenciado. Ele diz assim: Tony Medeiros, esse todo já conhece a competência desse comunicador. Muito obrigado. Obrigado. Tony Medeiros. Se vocês me permitem acrescentar aí situações, por exemplo, a gente tem esses dados a respeito de Arapiraca e tem também a população ao redor de Arapiraca que passa por aqui no dia a dia, né? E que precisa ver se tem habilitação, se conhece das regras de trânsito, se está pilotando, conduzindo principalmente motocicleta, já que é o nosso foco, com os dispositivos de segurança, né? Capacete, se está se está de sandália aberta ou se está de calçado fechado, enfim. Além disso, essa temática dos entregadores, ela é muito importante também para a economia, porque isso envolve os aplicativos de entrega
para que possa ser negociado com os empresários, com os aplicativos. A gente tem um bem famoso, né? Não vou citar aqui, que aí não cabe a gente, ele já paga muito aí para aparecer. Para que aumente o valor, o percentual desses condutores de motocicleta, dos entregadores. Porque aí você aumentando, eles não vão precisar correr tanto. Uhum. É preciso, em todo canto é uma negociação que possa ser justa para todos. É verdade. Não adianta só o milionário ficar mais milionário e quem está na base da pirâmide continuar colocando a vida em risco. Né? É necessário se discutir essa questão econômica também com as entidades, instituições que podem tomar providência a respeito disso, porque eles vão continuar fazendo essas entregas enlouquecidamente, atravessando o semáforo vermelho, fazendo ultrapassagens perigosas, e a gente vai ficar ainda à mercê dessa questão econômica do pagamento, porque são pais de família, a gente também não pode esquecer. A fiscalização, ela ajuda demais, porque ela acaba inibindo quem não tem habilitação, inclusive, uma das coisas que foram ressaltadas, o doutor citou aqui, a ação do Ministério Público, reunindo instituições voltadas para o trânsito, e uma das questões faladas foi a respeito disso, de que não é só pela habilitação, não é só pela documentação, enfim, mas é que pode ter ali alguém armado, pode ter alguém, dois homens numa moto. Não tem um meme, né, no Instagram? Quando duas pessoas na moto se aproximam, como é que você reage? Independente de quem seja, ou se você viu quem são ou não, ou o tipo de vestimenta, mas você já fica assustado hoje em dia. Então tem que ter uma série de fatores que podem ajudar a diminuir essa taxa de incidência de vítimas de acidentes de trânsito. Uma coisa importante também, doutor Itone, que a gente já tinha falado aqui na semana passada, e se eu tivesse acesso à pessoa do governador de Alagoas, eu, como já pedi o pessoal da Lei Seca aqui, a Lei Seca completou 17 anos no Brasil, gente, essa semana. 17 anos no Brasil, né? E para ser sincero, eu ainda acho muito brandas as punições para quem bebe e assume o risco de dirigir. Eu acho muito... 3 mil reais de multa, eu acho devia ser 10. Para o cara dizer assim, rapaz, vai ficar lá mesmo. Fique lá. Quando você perder o seu imóvel não. Quando você perder seu automóvel, né? Que se você não pagar, passou 3 meses, vai ser leiloado. Você já sabe que você vai pensar 10 vezes antes. Sim. de... 3 mil é barato. Né? 3 mil é barato. E eu continuo dizendo, eu sou a favor de uma base da Lei Seca em Arapiraca. Já passou da hora, governador. Já passou. Pedi aos deputados estaduais, deputados federais, que pensem nisso, pensem em trazer uma base da Lei Seca para Arapiraca e região. E doa a quem doer. Passe quem passou lá, tá embriagado, pode ser qualquer um. Entendeu? Passou, tá embriagado, pronto, amigo, vamos fazer os trâmites legais. André, eu acompanhei algumas ações da Lei Seca aqui em Arapiraca, né, fazendo matéria e tal para TV Gazeta na época, e assim, não tinha boquinha não. E não tem Capitão Emanuel Costa não tinha. Às vezes chegava alguém lá, mas eita, colega de farda, rapaz, olha, eu tô aqui com essa turma, você acha que eu vou decepcionar essa turma que veio pra mim de madrugada? O capitão não posso, tem que fazer a regra acontecer. Me concedeu entrevista aqui o tenente Emanuel Costa na época. Ele era tenente. E não temos que transigir. Porque assim, eu me lembro de um livro que eu li há um tempo, que era Memórias de Adriano, e ele diz o seguinte, que as leis elas são feitas com um princípio e elas têm que ser seguidas. Porque se você começa a transigir e você não começa a não seguir a lei, ela perde o sentido. Ela perde o sentido. Se você começa a abrir mão da execução da lei, ela perde o sentido. Então você tem uma lei que é boa, que é justa, mas se ela não for aplicada, ela vai perder o sentido completamente. Exatamente. Então assim, não tem como. É lei seca? É como você disse, vai ficar com o seu carrinho lá preso, sua moto presa, não tem por que fazer. E olha só, nós estamos no período junino,
que há algum tempo atrás, com certeza nós não estaríamos discutindo aqui a questão do acidente de moto, a questão do acidente de trânsito. A gente estaria discutindo o que aqui? Queimaduras, fogos de artifício, explosão de mão por bombas, né? As questões dos acidentes todos com crianças, com os fogos que aparentemente são inocentes, mas que não tinham tanta inocência. E hoje a gente vê seis pacientes vítimas de queimadura, né? Por quê? Porque a gente viu que na pandemia foi proibido fogueira. Sim. E as tradições, elas estão perdendo. Sim. Então, assim, quando na pandemia foi proibido fogueira por conta da fumaça, a questão toda da respiração, né, das pessoas e tudo, nós vimos que hoje já não tem tantas fogueiras como tinha antes. É verdade. E as fogueiras hoje elas tendem a ser menores. Eu estava observando. A minha esposa, ela adora fogueira. Desde criança ela é fascinada por fogueira. Então Maceió quase que você não vê. Aí eu saio pelos bairros procurando uma fogueira para ela ver a fogueira. Então assim, cada vez você vê menos. É verdade. Você vê menos isso. Fogos, cada vez menos. E a partir do ano que vem, as bombas, os fogos, eles vão ser proibidos. Né? E assim, vão ser fogos que não emitam ruídos. Então isso, para aquela tradição, precisa soltar uns fogos que não vão fazer barulho. Qual o sentido que tem para muita gente? É verdade. Então a tendência é isso acabar. E aí a gente vem para uma discussão que é anual, não é pontual. De outras festas, inclusive. De outras festas, de outros finais de semana. De outros finais de semana também. E que com esses feriados, né, apesar de serem dias santos, que deviam, né, ser mais pacificados, né, a Semana Santa. Sexta-feira Santa é um dos piores plantões do ano. Até né? do que o carnaval? Até do que o carnaval nessa região, né? Então, assim, você vê que essas tradições, elas tendem a acabar e os problemas, eles tendem a ser substituídos. É verdade. E a gente está aqui hoje não discutindo mais queimadura, nem outros que seria o normal até alguns anos. A gente está discutindo o que a gente discute todo dia, que é a imprudência, né? Que é a imperícia no trânsito e o uso da bebida alcoólica. É intrínseco o uso de bebida alcoólica com o acidente. Doutor, estou falando dos queimados. Dentre esses queimados teve uma criança, né, que foi queimado por água, né, se eu não me engano, por alimento. Tive acesso a essa informação porque a nossa querida Janaína falou comigo. É de uma pessoa conhecida dela. E isso me tocou. Eu falei ontem. E ela ontem veio falar comigo novamente. Eu falei assim: Janaína, a gente precisa dar um jeito de arrumar um botijão de gás para essa mãe. Essa mãe, ela vive em uma situação complicada financeiramente, né? E faltou gás. Ela foi cozinhar com forno a lenha. E aí o seu filho puxou e se queimou. Estava na unidade. Eu acho que você acompanhou isso aí. E um alerta aqui para as mães, gente. Gente, olha, eu fui um pai paranoico com a minha esposa. Eu não deixava, sob nenhuma hipótese, os meus filhos ficarem à beira do fogão. Nunca. Nem acompanhado, nem sozinho, doutor. Eu sempre fui um cara neurótico com essas coisas. Justamente porque eu já vi muita coisa acontecer, né? São queimaduras que fazem a criança sofrer coisas que ela não precisaria sofrer. E aí, pedi até para a Secretaria de Assistência entrar em contato com a gente, ver o que é que pode fazer com essa mãe. Falei aqui com a Janaína ontem. A gente não precisa, a criança precisa de tudo, de leite, de fralda, de alimento, de tudo. Mas, sobretudo, a mãe dessa criança precisa de um botijão de gás. No momento, eu falei para a Janaína, vamos ver um jeito de ajudar. Né? Mas, na minha cabeça, a prioridade para essa mãe é um botijão de gás. Conta comigo aí, viu? Né? Para que ela possa cozinhar com mais segurança para o seu filho e dizer para o seu filho: doutor, o senhor é cirurgião, você sabe que existem queimaduras e nós sabemos que Tony, quem é que não levou uma queimadura já na vida, né? Sim.
E olha que nós levamos queimaduras superficiais. E a gente sabe o quanto dói. Em áreas pequenas, né? Em pequenas áreas. Né? Então, a queimadura, esse tipo de queimadura, que não está ligado necessariamente aos fogos, nem à fogueira, ela é prevalente. A gente tem sempre isso aí. E você fala do botijão de gás. Mas você sabia que a maior parte das queimaduras de crianças, elas acontecem nos fogões. Porque criança não é um adulto. Criança, ela tem uma curiosidade, mas ela não tem a malícia. Tem muita criança que tem curiosidade de saber o que está sobre o fogão. Aqui que ele faz, ele abre a porta do forno e sobe na porta do forno. E aí o fogão vira. Outra coisa, a gente sempre fala, os cabos das panelas, sempre voltada para dentro, nunca deixar para fora, porque a criança, ela puxa. Exatamente. Ela puxa, né? Então, assim, tem todo... isso daria um programa para a gente falar sobre segurança no lar. É igual, por exemplo, você ter quina em mesa, quina quadrada. Você tem que ser tudo redondo, porque a criança, ela tem uma baixa estatura e aí ela vai se acidentar. Então, assim, daria um programa só de falar de segurança no lar. Já tem pauta, né? Tomadas. Pois ainda bem que agora o brasileiro inventou aquele negócio lá. As tomadas, né? As tomadas hoje são bem mais seguras. E o grande problema do queimado é justamente isso. A mãe coloca lá o fogão, né? E aí a criança puxa a tampa do forno, sobe para olhar o que está em cima. E aí vira em cima deles. Então, assim, tem todos esses cuidados que tem. Você fala que era paranoico, eu ainda era mais ainda. Por quê? Quando trabalhava minha esposa, aí ficava a menina que tomava conta deles. E aí eu fiz uma cerquinha e coloquei na porta da cozinha. Quero ver você passar pra lá. Tinha uma cerquinha na porta da cozinha e uma cerquinha na porta do quarto do menino. Entendeu? Porque quando ela estava cozinhando, ela botava a cerquinha. O bichinho ficava lá chorando porque queria estar junto. Mas eu era assim, porque como eu vivo nesse ambiente, eu via. E criança cega. Exatamente. Criança cega. Quando você vê, aconteceu. Porque criança não é um adulto, né? E a gente, voltando para o adulto, da questão, por exemplo, do acidente de trânsito, tem uma coisa assim que me irrita muito e que eu acho um absurdo. Nós temos aqui a duplicação. Sim. A duplicação, ela tem uma parede. Sim, um guardrail, né? E que esse guardrail, de tantos e tantos quilômetros, não sei, ele tem uma passagem de pedestre. De pedestre. E que é usado para moto. Por motociclista. Aí, outro dia, eu estava vindo de Maceió, quando eu olho para o outro lado, tava lá uma moto na frente de um carro. E o cara lá caído. Depois, quando eu chego no hospital, já chegou em óbito. Por quê? Naquela passagem do guardrail, ele embicou a moto. Ou ele não prestou atenção que vinha o carro. Eu sei que o carro pegou de frente. E o cara estava lá, caído no chão. Quando chegou no hospital, já estava em óbito. Teve um em frente ao DR, né, Marcorelli, que perdeu a perna. Era o entregador. Perdeu a perna. Eu lembro disso do ano passado. Teve um também no Canaã. Eu não lembro qual foi o resultado. Esse mas foi teve um acidente também no... Foi aqui em Limoeiro. Esse de Limoeiro eu lembro. Foi no ano passado. Eu lembro. O ano passado. Então, assim, são essas imprudências, esse mau uso que tem do aparelho público. E às vezes uma distância tão curta, né? Uma distância curta para você fazer o retorno. Né? E isso você vê em todos os lugares. Chegando em Maceió, em todos os lugares você vê. O cara vem com a moto, né? E joga ali e fica esperando. E aí vem um carro. Moto não é como carro, ele é muito veloz. Tanto é que os atropelamentos por moto são mais comuns do que por automóvel. Porque a moto é um veículo leve e é um veículo muito rápido. E que não dá tempo. Às vezes você imagina que vai dar tempo de você passar
por uma moto na frente. Sim, e não atravessar, consegue. O carro até você às vezes consegue, ou então o carro vê e ele consegue parar, mas moto já é mais difícil. Então assim, a gente tem todas essas confluências todas, e por isso a gente tem tanto acidente, né? Que vai juntando. E nesse período de chuva tem a questão mesmo de ser você está totalmente desprotegido e o próprio asfalto já está ali liso, né? E às vezes até você não tem uma frenagem, não tem como você frear e segurar o veículo. Às vezes com um carro você já tem dificuldade de frear. Já tem dificuldade de frear, você imagina uma moto. No ano passado, doutor, no mês de dezembro, eu falei com o Marco Aurélio, na semana passada também a gente falou sobre isso. Um rapaz, ele ia para o seu trabalho ali na Marechal, ia sentido centro Carajás, e passou um cachorro na frente ali, na frente ao hotel, esqueci o nome do hotel. Varanda, isso. O rapaz vinha de capacete, vinha certo, mas deveria vir da desenvolvendo a velocidade, porque não tinha ninguém na frente, atravessou um cachorro. Ele foi livrar o coitado. Ele foi livrar o cachorro e meteu a cabeça na calçada e faleceu lá. Instantaneamente. A família, eu acompanhei aqui ao vivo no Comando 91, foi uma cena terrível, né? Os parentes chegando, ninguém acreditava, um garoto muito novo. E assim, é aquilo que a gente fala, né? A gente não sabe o que é que vai. Hoje mesmo eu vi como eu falei, eu tava vendo, fui lavar o carro e tinha um cachorro lá com a patinha quebrada. Gente, todo mundo sabe como é que eu gosto de pet, né? E assim, às vezes acontece isso. O condutor vai livrar o que dá para ele livrar, né? Tem até um negócio na moto que chama mata-cachorro, que fica de lado assim, né? Se você puder frear, ou se você não puder, gente, não precisa você desenvolver tanta velocidade aqui dentro, né? Eu vejo coisas aqui, tanto de carro quanto... Esse senhor mesmo que tá nesse caminhão, o cachorrinho foi atravessar a rua hoje, quando eu tava lavando o carro, e o bichinho com a patinha direita, dianteira, sem poder, apoiando, e ele tava no meio da rua, e vinha um caminhão de lado, e eu fechei o olho, digo, cara, pelo amor de Deus, ele não vai frear, não vai dar para ele frear, era o meio caminhão. E aí alguém buzinou, eu chamei, e ele foi pra calçada. Nós temos uma quantidade de cães vadios muito grande em Arapiraca. Continuo chamando a atenção das autoridades que, por favor, façam alguma coisa que não seja dar fim não, viu? Castrar, fazer uma feira para adoção bacana, né? Tem tanta gente que gostaria de ter um bichinho desse em casa, né? E só quer eles são muito dóceis, só quer um pezinho, como diz, né? Que nem micose, só quer um pezinho. Né, doutor? E é importante a gente falar sobre isso para que a gente se conscientize em relação à velocidade dentro do ambiente urbano, doutor. Que em Arapiraca, eu vou dizer o negócio. No Bosque das Arapiracas ali. É complicado. É complicado, porque assim, existe a norma de trânsito, ela fala sobre a velocidade que você tem que desenvolver nas vias públicas, né? E tem placa em todo lugar. E a gente trazendo aí para os pets, para os animais, nós temos visto um aumento muito grande de animais abandonados. As pessoas estão abandonando seus animais e colocando seus animais nas ruas. Eu não sei se é a questão de alimentação que não estão conseguindo fazer, o que é. Tem muita gente abandonando seus animais. E a gente, eu moro aqui no Alto do Cruzeiro e assim, estão virando verdadeiras alcateias, eu acho, porque assim, você vê, tem 10... Eles estão lá, aquele grupo dos 10. Eu saí hoje do plantão do regional para ir para casa. Eu passei, tinha pelo menos uns 12 juntos caminhando, atravessando uma rua. E isso aí você vê em todos os lugares. Então assim, as pessoas estão abandonando seus animais, né? E o cão é o melhor amigo do homem, mas o homem não é o melhor amigo do cão, porque eles estão abandonando. E aí eles vão para onde? Vão para a rua. E aí por isso a gente também tem tanta mordida por cão. Por falar nisso, doutor, como é isso? Como é que estão as mordidas por cães? Prevalente, nós tivemos 13, se não me engano, esse final de semana. 13 só no final de semana? 13 no final de semana.
entendeu? Mas todo dia tem mordida de cão. E são animais que não tem como ser seguidos e são animais desconhecidos. E aí... Tem que fazer o protocolo. Tem que fazer todo o protocolo antirrábico, porque você não tem como saber o que vai acontecer. Então, assim, o custo que envolve é altíssimo. E principalmente depois da pandemia, a gente viu que algumas coisas deixaram de ser produzidas em função de produzir vacina, né? E agora que está se retomando as produções dos antirrábicos. Olha só. Aí o ouvinte mandou hoje. Olha, tá aí no NN Play, um ouvinte mandou esse vídeo aí hoje. Que bairro é esse, Marcão? Se eu não estou enganado, é o bairro Primavera. Bairro Primavera. Mas tem, olha aí, gente, não tem menos de 10 aí não. Tem não. Tá? Tem uma senhora que, inclusive, ela recolhe recicláveis. Ela tem um carrinho de bebê. E atrás dela tem uns 5 ou 6. Você já chegou a vê-la? Já cheguei a ver. Aqui em Arapiraca. E pelo menos, ao que parece, ela cuida deles. De alguma maneira. Né? E assim, gente, a Neide tá dizendo assim: olha, meu amigo, a verdade é essa. Tanto deputado federal, ninguém faz nada. E esses caras não fazem... PN aqui, ela tá dizendo aqui. Pois é. E os animais sofrem demais. Muito. Sofre todo mundo. Sofre todo mundo. Né? Porque André, a gente tem que também não podemos sair daqui sem falar sobre além do número de óbitos, as vidas que são perdidas, tem a questão dos que ficam sequelados. Sim. Que é um número imenso, que é um transtorno muito grande, porque são pessoas que estão em plena atividade laborativa, né? Estão começando a sua vida e tem a sua vida ali finalizado, termina em cima de uma cama, né? E quando eu trabalhava no plantão, o pessoal vinha muito do interior: mas eu fui bem ali. Eu disse: você foi ali e chegou aqui. Né? E do jeito que você chegou aqui e tem muita gente, se eu posso lhe mostrar aqui dentro do hospital, tem muita gente que está usando fralda, sonda, sem se comunicar, sem se mexer, e que vai ficar assim por sabe Deus quanto tempo. Então, isso é um custo social muito grande, porque é uma pessoa que vai precisar de um cuidador. É um cuidador que vai deixar a sua vida, o seu meio produtivo, o meio de subsistência, para tomar conta dessa pessoa. Então, assim, além disso, ainda tem isso, né? Além de toda, assim, da questão do transtorno, de ser momentâneo, mas tem aquelas lesões que são definitivas. E o Tony tá aí, o Tony sabe quantos sequelados a gente tem. O programa Preparando a Volta para Casa, que faz esse trabalho, inclusive a gente sempre ressalta, né, doutor Vanderly, esse trabalho que é feito pelo programa muito profissional, de treinamento dos familiares que levam esses pacientes sequelados para casa. E mais de 60 só no ano passado que foram amputados, pacientes que tiveram alguma perda de membros e acabam precisando de fato de um cuidado especial. E aí é a mãe, é a esposa, um primo, o irmão que tem que parar. Eles são treinados para que possa fazer um alongamento, para dar banho, para se locomover da cama para a sala, da sala para a rua, para ver o movimento. Então tem toda uma questão envolvida que a gente acaba parando numa simples, que é prudência. É só ter prudência, é tão simples, né? Se a gente reduzir a velocidade, a moto é um veículo pequeno, ágil, né? Veloz, barato, né? É só tendo prudência, você consegue, como a gente conhece dezenas de pessoas que também nunca se acidentaram, porque agiram com essa prudência, né? No trânsito, seja se tiver uma velocidade menor, o cachorro atravessar talvez consiga controlar, ou se tiver o acidente, vai ser um acidente de menor gravidade, né? Um buraco, a areia na pista. Você vai cair, mas é uma situação. A gente teve um colega recentemente que sofreu um acidente na lombada ali em frente ao batalhão. A moto deslizou, caiu, mas vinha em baixa velocidade.
Então teve escoriações. Voltou ao trabalho, está trabalhando normalmente. E tem um negócio também interessante, né, doutor, que a gente precisa falar. Eu tô assistindo um seriado na Netflix. Quem gosta daqueles xaropões americanos, The Hook, o nome do Sim. assisti um seriado muito bacana, né? De um coroão que vai entrar na polícia e tal. E tem uma cena que eu assisto. Isso aqui é a cara de Arapiraca. Uma dupla aborda, não sei se você chegou nesse episódio aí, que a dupla aborda uma mulher e o pessoal diz assim: ei, mas peraí, o seu documento é de outro carro, esse carro não é o seu. Aí ela foi explicar: olha, meu ganha-pão é esse carro, eu tenho um negócio e tal, que ela faz entrega. Não, ela é Uber. Ela é Uber, é motorista de aplicativo. Só que ela tinha 2 carros, um estava desemplacado e o outro estava emplacado. Entendeu? Só que o que estava emplacado era o que estava em casa, não que era o dela, que ela dirigia. Ela pegou, o que é que ela fez? Ela pegou a placa de um, botou no outro e foi rodar. O guarda, o policial abordou e disse: eu vou ter. Aí ficou aquele dilema: e agora? O que é que eu faço? Né? Porque ela tá dizendo aqui que é mãe de família, que é o ganha-pão dela. Aí ele ficou naquela crise de consciência e disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te liberar, vou te dar uma advertência e vou te liberar, mas assim que a senhora puder, resolva a questão da documentação. Quantas vezes você não já viu aqui uma família inteira em cima de uma moto? Quantas vezes você não viu aqui 2, 3 pessoas com crianças na moto? Por mais revolta às vezes que dê, porque tem uma criança ali envolvida, não é incomum a gente ver o sanduíchezinho da criança, né? Só ver as perninhas assim. As perninhas no meio, geralmente tá no meio, né? E você fica pensando: gente, mas a moto é um transporte barato, ágil, e o pai ou a mãe só pode ter aquele. Se tem 3 pessoas em casa e 2 trabalham, e um vai pra creche, um vai pra escola, a menina vai como? A criancinha vai a pé, né? E nem todo mundo tem condição de pagar um transporte. Então, doutor, tem um problema também social envolvido. A gente sabe, mas geralmente esses aí são um pouco mais conscientes, né? Outra coisa, gente, tem capacete para criança, tá? Então não adianta só o pai e a mãe estar com capacete, não. A criança também tem que estar protegida, né, doutor? E assim, é multifatorial. Então, assim, você diz: não, eu preciso disso aqui para trabalhar. Então tem a responsabilidade. Você não pode trabalhar de qualquer jeito. Você tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque de você depende uma série de outras pessoas. Sim. Se você faltar, ou se você ficar um sequelado, como é que vão ficar essas pessoas? Então, assim, nós não temos... nós estamos num país e num estado em que as pessoas têm que fazer seus corres, como assim dizer, para sobreviver. E aí, mas a gente também não pode embarcar nessa. Não, ele está fazendo os corres dele, ele pode fazer de qualquer jeito. Não, vai fazer, mas faça com responsabilidade também. Porque quando envolve só você, é bom. Mas quando você envolve a comunidade e você envolve outras pessoas, aí já muda de figura. Então, assim, a gente fica nesses dilemas mesmos, né? Não, o cara precisa trabalhar. Eu sei que ele precisa trabalhar, porque ele precisa sobreviver, né? Mas aí a gente também tem que entender que existem regras. Perfeito. E existem normas a serem seguidas. É verdade. É isso. Então, você não vai deixar de trabalhar porque você vai seguir. Então, por que você tem que estar a 100 e tantos quilômetros por hora? Né? Por que você pega 2, 3 crianças, coloca ali no sanduíche entre a mãe? Eu me lembro uma vez que um colega ortopedista, nossa, o cara ficou revoltadíssimo, porque eram dois jovens e que tinham 2 crianças, né? E aí vinha ali o pai, a mãe, o pai assim, totalmente irresponsável, a mãe também, e com as 2 crianças no meio. Aí quando chegou lá, o que foi que pegou mais? Foi que a criança, ela fraturou a perna. E aí ele foi reclamar com o irresponsável, e eles: só quebrou a perna.
Entendeu? Então, assim, é você não entender a gravidade do fato. E o nível da sua E responsabilidade. o nível né? da sua responsabilidade. É verdade. Nós não podemos relativizar a coisa. Verdade. E a gente não pode procurar desculpas para atos inconsequentes. É verdade. Por quê? Hoje mesmo eu estava falando, o menino chegou de chinelo vindo de moto. Eu disse, não, você anda de moto de chinelo? Desde os 12 anos que eu ando de moto, eu ando sem chinelo. Ele chegou, calçou o tênis lá. Eu disse, você já pensou, se você se acidentar, meu amigo, você arranca seu pé. É verdade. Você arranca seu pé. É verdade. Que é o que a gente vê. Se você for olhar lá, nós temos 40 pacientes no corredor. A maioria por fraturas. E tem outro detalhe, né? de Tem a moto. queimadura por moto, né, Tem gente? a queimadura por moto. Você anda com a perna do lado de fora e a moto cai por cima de você com o escape em cima de quantas vítimas? Sim. Principalmente mulheres que vão nas garupas, né? Era isso que sentam ali e aí o cano de descarga tá bem ali. E aquilo tá super aquecido. Exatamente. Quando eu saio com Priscila, assim, a gente trabalho para casa, vai para alguma, enfim, diversão e tal, a gente acaba se tornando comentarista de trânsito, pelas coisas que a gente vê acontecendo, né? Ao redor. Outro dia eu estava voltando para casa com ela e ali naquela Coronel Vicente Ramos, cruzamento ali com a Costa Gama e tal. Sim, na Primavera. Primavera, né? Primavera. Com a Padre Antônio Lima Neto, ali, bairro Padre Antônio Lima Neto. O casal vinha da Costa Gama e pegou a esquerda furando o sinal vermelho. Estava aberto pra gente, descendo ali para Olho d'Água dos Casuzinhas. Sim. A situação era a seguinte, além dele ter furado o sinal vermelho, ele estava de capacete e a moça que estava na garupa não estava de capacete. Aí eu brinquei com ela, isso é uma demonstração pura de amor. De amor, né? Ele leva a pancada, com ele tá tudo bem, com ela. Bom, gente, quero agradecer aqui o Dr. Vanderly Rezende, que é diretor do Hospital de Emergência do Agreste aqui. Doutor, muito obrigado. Depois de... A gente se encontrou, Tony, na pandemia. Né? Naquele tempo a gente fez eu fiz umas camisetas chamadas Eu Venci a Covid, que eu tenho até hoje. E ele entrou aqui dizendo assim, Peps, eu tenho aquela camiseta até hoje. Digo, eu também, doutor. Provou. Mostrou que tem mesmo. É meu troféu. Né? É o troféu para meu também. esquecer o que eu passei. E meu também. Muito obrigado pela vinda. Sempre aberto aqui o espaço. Tony Medeiros, jornalista e assessor de comunicação do Hospital de Emergência do Agreste. Muito obrigado pela concessão da entrevista. Amanhã eu vou ter doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, que atende também nessa unidade. Isso. Né? Como cirurgião vascular, angiologista. Úlcera venosa, gente. Úlcera venosa é o tema da nossa entrevista de amanhã. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Tony, obrigado. André, muito obrigado também e conte conosco sempre que precisar, sempre que tiver oportunidade, nós estaremos aqui. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais para paz no trânsito e para chamar a atenção às pessoas, né? Porque uma das coisas que eu nunca vi, pelo menos alguém chegar lá e dizer, não, a culpa foi minha. A culpa é sempre do outro. É sempre do outro. Né? Então, assim, agradeço a oportunidade, né? E parabenizo você pelo programa e agradeço a todos que estiveram aí nos ouvindo, né? E que fique esse alerta para que as pessoas pensem também, que elas não só reajam. Né? Perfeito. Tony. André, doutor, obrigado, doutor, pela disponibilidade de ter vindo hoje participar aqui com a gente. Doutor, teria vindo na outra semana, mas tinha um compromisso inadiável e de fato não pôde, mas a Edjane veio aqui e representou brilhantemente o hospital. André, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você não convida, você convoca. Eita. E aí a gente vai correr para buscar, né, doutor? Isso. Não pode perder o espaço, não pode deixar de passar informação. Tem que estar junto. Tem mais um santo a ser comemorado, pessoal. Vem aí São Pedro. É verdade. Isso. Muito cuidado no retorno para casa. Isso. Se for beber, não dirija. Cuide bem, porque assim, uma coisa que eu aprendi no hospital, sabe, André? É de que todo paciente é o amor de alguém. E eles sempre falam isso, o doutor Vanderly, a Bárbara Albuquerque, nossa diretora-geral, o Paulinho, sempre falam nas reuniões. Então, todo cuidado,
ainda é pouco. Prudência. É verdade. Vida que segue, André. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Messias, do Messias Motopeças. Eita, disse assim, Tony Fofão, ó. Rapaz, pra você. O Messias é o cara que você leva a moto com um problema no cano de escape. Ele desmonta a moto toda, quando vai remontar, sobra a peça, ele monta uma televisão. Ouviu aí, negão? Vai aí. Telefone 999480195. O Messias tá de endereço novo, naquela rua ali, subindo, como quem vai. Bosque das Arapiracas à direita. Como é o nome daquela rua ali? Bosque. Final do Bosque das Arapiracas. E entra ali à direita. Você subindo, como que vai para o supermercado São Luís. Sim, ali, sim, perfeito. Né? Então o telefone do WhatsApp é o 999480195. O WhatsApp, você fala com o Messias Motopeças, que ele vai deixar. Esse cara entende tudo de moto, gente. O cara é muito bom. Então, se eu tivesse uma moto, eu não tenho, não, viu, negão? Mas se eu tivesse, essa moto estaria com você, com certeza, para você cuidar bem, como você cuida tão bem dos seus clientes. Gente boa, tá gente boa. Grande abraço, até amanhã. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.